E aí, Shell, grande Rodrigo. E aí, Rodrigo, boa noite. Fabrícia. E aí, Fabrícia. Evânia. Otília. Aê. E aí, Genilson. Rafa. Boa noite. Nenza. João Carlos. Valeu, Poti. Galileu. Vamos que vamos, João Carlos. Francisco, o melhor vendedor do Brasil, acabou de entrar aqui. Albênia, Luciana, Ana Cláudia, sejam muito bem-vindos. Meu grande cliente Gadelha, Nenza, Josiane. Conhece, Francisco? Eu me rendo a seu amor. Carlos, Jaqueline. Valeu, Potilha. Samuel Macedo. Leonora. Deus Emanuel. E aí, galera, vamos compartilhando aí, ó. Vai compartilhando aí nos aviões aí, ó. Compartilha aí. Manda para mais 5 amigos aí. Max entrou, meu cliente, Érica. Josiane, minha cliente. Oi, Josiane. Hudson. Paz do Senhor, meu irmão Hudson. Maranhão aí, o vendedor do Maranhão. Leonora. É estouro. Estouro, papai. Jesus, Jesus. Maíra. Luciana chegou. Maíra já tá aqui já. Olha aí. Boa noite, Luciana. Teve quase o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, se resistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual. Thaís entrou. Antes a si mesmo se esvaziou. Muito boa noite, uma excepcional noite a todos que estão presentes aqui nessa live. Vamos falar hoje com a Maíra, que ela é uma autoridade aí no consórcio a nível Brasil. E eu tenho uma grande admiração por essa grande profissional que ela é, né? Então estou muito feliz em tê-la aqui nessa live, nessa noite, tá bom? O tema de hoje é sobre consórcio, as vantagens de fazer o consórcio. E eu vou entrevistá-la aqui, eu vou chamá-la agora e vamos lá. Deixa eu só diminuir essa luz aqui na minha cara. Um pouquinho, isso. Tô conseguindo achar a Maíra aqui, deixa eu ver. Aqui. Maíra. Maravilhosa noite. Maravilhosa noite, Maíra. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E você? Maravilhoso. Melhor agora falando com você, tendo a oportunidade de aprender um pouco do conhecimento que você tem, que eu sei que é gigantesco, é um oceano de conhecimento. E a gente vai tentar aproveitar aqui nessa noite o máximo possível, tirar o máximo possível
do teu conhecimento, algumas perguntas que eu vou estar fazendo aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade que você está me dando. Quero dizer que há muito tempo já acompanho o teu trabalho no YouTube, trabalho no Instagram, e todo o conteúdo que você tem transmitido é fundamental tanto para os clientes que têm dúvidas sobre consórcio, como também os vendedores que acabam pegando um pouco ali dos seus argumentos para utilizar também. Então, meio que você consegue atingir os dois públicos de uma forma muito excepcional, uma forma fantástica. Legal. E realmente Gratidão pelo convite, você, viu? Gratidão você pelo realmente. convite. Oi? Gratidão pelo convite. Fiquei feliz pelo convite. Obrigada por acompanhar o trabalho. Que ótimo, que ótimo. Eu tenho certeza também que muitas pessoas também têm o mesmo sentimento que o meu, que é realmente de admiração pela grande profissional que você é. Hoje prometo que vou falar seu nome certo. Fechada. Acontece, viu? Normal. Gente, bem-vindos à live. Parabéns aí pelo carinho de vocês. Obrigada, né? Parabéns pela disciplina de querer estudar quinta-feira à noite, né? Então, eu falo que quem está em busca de conhecimento é impossível não ter sucesso, porque o conhecimento é como se fosse o GPS para você atingir qualquer objetivo. Então, espero atender as suas expectativas, espero atender as expectativas do pessoal. E eu tô aqui para servir vocês. Então, pode perguntar o que você achar que vai ajudar mais aí você e o pessoal. Ótimo. Eu queria, Maíra, que a gente você começasse falando sobre o conceito, ou seja, na sua concepção, dentro do que você conhece, o que é consórcio, de uma forma Legal. clara e objetiva para qualquer pessoa entender. Bom, bem tranquilo. Consórcio é um conjunto de pessoas físicas e jurídicas que uma administradora toma conta e ela faz a distribuição do crédito, que essas pessoas pagam uma parcela em comum por sorteio e por lance. Por sorteio, totalmente sem entrada. E o sorteio durante o plano ele tem que acontecer. Não existe a possibilidade de um cliente não ser sorteado. O que os clientes normalmente querem é ser sorteados mais rápido, certo? Então, para isso, tem o lance, que é uma antecipação de valores, e o cliente faz a oferta, como se fosse aquela entrada do financiamento. Só que ao invés de ele dar uma entrada sem ter certeza que ele vai ter, ele só paga o lance na certeza da contemplação. O que é o mais legal da questão do lance? É que além de você só pagar na garantia de contemplação, você pode eliminar número de parcelas ou valor da prestação. Agora, finalizando o conceito de consórcio. Principal benefício do consórcio é a questão de não cobrar juros, ou seja, só uma pequena taxa de administração. E aí, se você é cliente ou se você é vendedor e está começando agora, muitas vezes você vai se questionar: Maíra, mas a taxa não é um tipo de juros? Não. Juros é aquilo que é calculado de acordo com o prazo. Então, quanto maior o prazo, maior a taxa, né, no término. E é um spread que o banco cobra de você. No caso, a taxa de administração, que o financiamento também cobra, no caso, é somente o que o consórcio vai cobrar. É bem inferior em relação aos juros praticados no mercado. Então, resumindo, vou fazer um consórcio, você vai escolher uma modalidade, que é um tipo de bem, vai escolher um valor de parcela. Para ser contemplado, você vai retirar por sorteio ou por lance. Explicou? Então eu posso dizer que o consórcio é a forma mais econômica de eu comprar, ou seja, se eu quero comprar um imóvel, se eu quero comprar um carro, uma motocicleta, então o consórcio ele vai ser a forma mais econômica de comprar. Hoje Não no mercado financeiro. necessariamente. Depende do perfil do cliente. Vou dar um exemplo que é clássico, tá? Vamos lá. Um cliente hoje falou assim: Maíra, o que sai mais barato? Eu fazer um financiamento em 12 vezes ou um consórcio? Financiamento em 12 vezes. Posso Sim. responder com clareza. Só que qual o custo de oportunidade que o cliente está tendo? Ele está pagando uma parcela muito mais alta no financiamento, onde ele poderia estar pagando uma parcela menor no consórcio com o mesmo custo ou um custo um pouquinho a mais, só que num prazo muito maior. E o que ele faz com essa diferença? Ele poderia aplicar, ele poderia investir em alguma empresa. Esse cliente que eu atendi hoje, por exemplo, que fez essa pergunta,
Ele é um cara que investe em empresas. Investir em empresas é uma das maiores rentabilidades, né? Um dos maiores retornos. Então, o dinheiro vale muito mais trabalhando para ele do que mobilizado num carro ou num imóvel. Então, tem que avaliar o perfil do cliente, né? Então, no caso do teu cliente, se ele decidisse fazer o financiamento, ele aplicaria todo o recurso dele em um só caminho, ou seja, em uma só porta, e deixaria outras fechadas. E uma vez que ele faz o consórcio, ele consegue fazer vários investimentos ao mesmo tempo, ou seja, deixar o dinheiro trabalhar para ele. Então, Como se ele fosse impulsionar o patrimônio dele, alavancar o patrimônio dele. Caramba. Como assim, Maíra? Ele vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele vai investir, Exato. ele vai comprar um bem. Então, porque assim, a nossa hora, ela é cara, vamos colocar assim. Você concorda? Que a gente tem o dia corrido, a gente trabalha. Então, fora a nossa hora, a gente pode colocar alguma coisa para trabalhar pra gente. Lançar um curso na internet e colocar alguém para trabalhar para você. Você colocar o seu dinheiro para aplicar é colocar alguém para trabalhar para você, no caso, o seu dinheiro. Então, muitas vezes o cliente só olha o quanto ele ganha ou o quanto ele perde em relação a custo, a taxas. Ele esquece de olhar o quanto ele poderia ganhar em relação a rendimentos. Exato. E acaba que eu acredito que é um pensamento de um pouco de medo, né? Ou seja, ele tem medo de ter uma resposta a longo prazo, ou seja, demorar mais a receber o que ele quer, mas se ele entender o consórcio dessa forma, ou seja, abrir a mente, abrir o pensamento, então tudo muda, né? Verdade, verdade. Você falou um pouco sobre sorteio e lance. Eu queria que você abrangesse um pouco mais as formas de contemplação. Eu sei que também tem várias formas de lance. Quais são as formas de contemplação hoje? Se eu quero fazer um consórcio, eu quero saber como eu poderia ser contemplado. Quais são as melhores A formas? forma de contemplação ela pode variar bastante de acordo com a administradora que o cliente for contratar. Mas, em geral, as administradoras trabalham com sorteio, que é o padrão. O sorteio, então, você participa com um número X de participantes. Normalmente, esse sorteio é pela Loteria Federal, porém, o cliente não concorre com o Brasil todo, só concorre com aquele número de participantes. Então, ele vai ter um número e aquele número ele concorre dentro daquele grupo, ele não concorre com mais grupos. Então, um exemplo, se na administradora tiver 1000 participantes, são 1000 pessoas que ele concorre apenas, não é o Brasil todo, como na Loteria Federal. A Loteria Federal, quando a administradora utiliza esse meio, é só para passar transparência, ou seja, não existe a possibilidade de um consórcio interferir no sorteio da Loteria Federal. Vamos lá. Então, o sorteio possibilita o cliente estar pagando a parcela 1, 2, 3, 10 meses. Sorteou, ele vai ter o crédito integral e já pode comprar o bem. Lógico que ele passa por uma análise de crédito, mas ele não teve que dar uma entrada, se você for analisar, não é verdade? Sim. Agora, e os lances? Quais as modalidades que as administradoras trabalham? Bom, tem o lance livre. O que é o lance livre? O cliente pode ofertar o mínimo, que normalmente é 10%, até o saldo devedor total dele. Então, não existe limite de oferta de lance. O cliente pode dar um lance de quitação se ele quiser. Então, Sim. O lance vence quem der o maior valor. Tá com um pouquinho de delay, se você quiser me cortar, manda ver, tá? Não, pode falar, pode ir. Então, vamos lá. O lance, ele ajuda a abreviar o recebimento do bem, e o lance livre é isso, é da base até o teto do grupo. Ele pode fazer a oferta desde que o valor máximo seja o saldo devedor dele, certo? Esse lance, ele pode ser abatido de duas formas. Número de prestações ou valor da prestação. Maíra, o quanto diminui? Né? Porque às vezes você pode estar se perguntando isso. Uma continha bem básica é você pegar o lance e dividir pelo prazo quando você quiser saber o desconto do valor da parcela. Mas se eu quiser saber o valor da parcela, eu pego o lance e divido pelo prazo restante e eu abato o valor da parcela. Quero saber prazo, divido pela parcela. Quero saber parcela, divido pelo prazo. Tá? Então, essa é a modalidade de lance livre. Maíra, no lance fixo abate igual, abate. Só que normalmente as administradoras que trabalham com lance fixo têm uma limitação. Qual que é a limitação? Depende da administradora. Tem administradora que é 40%, tem administradora que é 30%, tem administradora que é 25%. Então, como funciona o lance fixo?
a oferta máxima é o valor estipulado pela administradora e dentre aqueles participantes que ofertaram aquele valor é feito um mini sorteio. Então, exemplo, o grupo tem 500 pessoas. De 500 pessoas, 10% ofertaram aquele percentual. É feito um mini sorteio dentre aqueles participantes para escolher o contemplado. Esse é o Então, lance fixo. o lance fixo é um sorteio dentro de um sorteio. Pode Na ser assim? verdade, é um sorteio dentro de um lance. Eu falo que é um mini sorteio. É como se fosse um Sim. sorteio VIP. Ah, você quer antecipar o valor? Vem aqui que eu vou fazer um sorteio VIP. Só quem quer ofertar um valor. E isso não atrapalha o sorteio normal. Porque não é o sorteio ou lance fixo. É o sorteio e o lance fixo. Você participa dos dois. Participa dos dois se o cliente optar em participar dos dois, né? Se não, Sim. ele só participa do sorteio. Então essa Ótimo. é mais uma modalidade de lance. É mais uma. Tem mais? Tem outra, tem outra. Fala. Tem o lance embutido. Maíra, mas o lance Como? embutido não entra no lance livre e no lance fixo? Entra. Mas o lance embutido, olha que legal esse feedback, gente. Tem uma corretora de seguros e comecei a trabalhar com consórcios por causa dos seus Por vídeos. causa dos seus vídeos. Gratidão, gratidão. Ó, eu vou fazer uma live daqui uns dias com uma pessoa que é da Mercedes. E ela falou, Má, eu era muito focada em vender carro. Depois que eu comecei a assistir seus vídeos, eu tô vendendo consórcio também. Vendi 250 mil no mês passado. Primeiro mês, né, que vendeu. Então, Primeiro mês. se ela for trabalhando mais o conteúdo, a prospecção, com certeza vai vender mais. Então, vamos lá. Lance embutido. Não são todas as administradoras que trabalham. Alguns bancos não trabalham também, tá? O que é o lance embutido? Contrata uma carta de crédito um pouco maior para tirar um crédito menor. Maíra, tá confuso. Vamos colocar em números? Contrata uma carta de 130 para tirar 30%, que nesse caso seria 36 mil. Fiz a conta certa? Ou 30? Sim. 36. Então, você vai tirar uma carta de 94. Então, você contrata uma carta de crédito maior para tirar um crédito menor. Maíra, e qual que é o ganho disso? Se o cliente não tem lance, é uma forma de agilizar a contemplação dele. É de graça? Não. O que ele paga mais? Os 36 mil? Não. Os 36 mil é abatido. Dependendo da regra da administradora, no número de parcelas ou no valor da parcela. O que ele paga mais? Taxa de administração sobre o valor contratado. Isso. Então, um exemplo, vamos arredondar os números aí. Vamos supor que não existe taxa de 10% para imóvel, mas só como exemplo, tá? 10%, quer dizer, até existe, depende do prazo. Deixa eu me expressar melhor aqui. Vamos falar que a taxa do consórcio de imóvel fosse 10%. Então, seria 10% sobre 100 mil, ele pagaria 10 mil. 10% sobre 130 mil, ele vai pagar 13. Olha aí, 39. Obrigada, Alexandre. Não tá batendo essa conta. Muito bem de matemática. Então, a gente fica meio robô, né? Depois que fica dependente desse bichinho aqui. Eu confesso que eu não sei mais fazer conta de cabeça, não. Então, assim, ele vai pagar a taxa sobre 130 e não sobre 100. Então, ele tá tendo um custo adicional, nesse exemplo, de 3 mil reais. Porém, ele está agilizando a contemplação. Comparado com financiamento imobiliário, por exemplo, sai muito mais barato. Então, ele tem que ver o que o cliente prefere, economizar ou pegar rápido. Entendeu? Ó, vamos lá. Posso responder mais algumas aqui? Pode, pergunta. Obrigada, viu, Alexandre, por me salvar na live. Tem alguma desvantagem na administradora que adere meia parcela até a contemplação? Jaqueline. E aí? Eu vou falar... Eu não tenho críticas para fazer, né? Depende muito do perfil do cliente. Se o cliente enxergar vantagem, ele compra. Agora, o que é desvantagem? Não é a meia parcela até a contemplação. É o vendedor não explicar isso para o cliente. Isso é muita desvantagem. Por quê? Essa semana, exclusivamente, 2 ou 3 clientes de uma outra administradora que eu respeito muito do mercado também, né? Que eu tenho como... Não digo, eu não sou representante deles, mas eu tenho como parceiros, já fui lá dar um treinamento. 2 clientes de lá me ligaram falando, Maíra, minha parcela quase dobrou. E agora? Tô com raiva. Porque a vendedora não me explicou isso. Então, se o vendedor vender direitinho, tem uma vantagem também.
Agora, qual que é a desvantagem? Se é que a gente pode enxergar assim. O meu saldo de caixa ele vai ser menor para a entrega dos bens, se você for analisar. Então, eu estou arrecadando menos para poder compensar a entrega de bens, eu tenho que colocar bem mais gente dentro do grupo. Então, das duas, uma. Ou eu vou entregar menos bens, ou eu tenho que colocar mais participantes dentro do grupo para poder compensar essa parcela mais baixa. Maíra, você acha que isso inflaciona a média de lance do grupo também? Não, porque normalmente quando você aumenta a carta de crédito, o lance ofertado é sobre o que aumentar. Então, Sim, não faz diferença. um pouco O de que mim. acaba gerando mais é que tem menos gente dentro, menos parcela dentro do grupo e mais gente dentro do grupo. Inflacionar o lance não é isso que interfere. O que interfere? De repente, que pode subir um pouco o lance. Vai ter mais gente ofertando lance. Porque se eu tenho que Sim, colocar mais gente, são mais pessoas ofertando lance. tá bom. Eu quero fazer uma pergunta aqui, que eu acredito que não é uma pergunta tão difícil, mas é uma pergunta bem polêmica em relação a consórcio, que é o seguinte: eu sou o teu cliente. Maíra, você garante contemplação? Você consegue uma contemplação para mim? Você dá um jeitinho brasileiro aí e Eu consegue uma garanto contemplação? contemplação, sim. Agora, a data, quem vai garantir é o seu perfil. Você vai ofertar lance? Eu penso em ofertar lance, mas eu quero tirar daqui a 2 meses o meu carro. Certo. Então, a gente vai montar um planejamento. Eu vou te contar o maior benefício do consórcio. Não é a contemplação imediata, e sim o custo baixo. Agora, se você quer uma contemplação mais rápida, quem vai determinar não é a Maíra, não é a administradora que eu represento, e sim o seu bolso. Vamos montar um planejamento? Caramba! O Uou. vendedor, É ele tem dessa que forma. garantir contemplação, gente. Ele não pode garantir a data, tá? Tem clientes que acham, inclusive vários educadores financeiros, quando eles vão Exato. explicar sobre consórcio, eles falam, você pode não ser sorteado. Isso não é uma Não verdade. existe isso. Não existe, tá? Durante o plano, ele tem que retirar a carta de crédito. A contemplação ela é prevista em contrato, né? Tá lá, existe um prazo vigente, naquele prazo vigente a contemplação irá ocorrer dentro daquele prazo. E aí é claro que vai existir as formas em que o cliente pode antecipar essa contemplação que você já falou, que é as formas de contemplação por lance, lance fixo, lance livre, lance embutido, e assim vai. Então eu quis fazer essa pergunta porque é uma pergunta que muitos clientes gostam de fazer e muitos vendedores também ficam ali no canto de parede sem saber muito o que falar, né? Na verdade, muitos E respondem não garanto, porque não ele garante, né? garantir. Quando, ó, veja bem, você fez uma pergunta e eu fiquei só de olho se você ia falar data. Você garante para o mês que vem? Aí de bate pronto eu falo, contemplação eu garanto para o mês que vem, depende do seu bolso. Entende? Agora, quando o cliente fala garante contemplação, claro que você garante, vai ser contemplado. E o próprio cliente fala assim, como assim você garante a data? Eu falo, opa, perguntas diferentes. Primeiro você perguntou se eu garanto, agora você está perguntando a data. Vou te fazer outra pergunta. Vamos lá, vamos lá. Maíra, eu quero fazer o consórcio, só que eu não sei. Na minha visão, consórcio é sorte. Depende da sorte. O que você diz? Você está falando com isso baseado em quê? Eu acho que para que eu tire o meu carro, eu tenho que ser sorteado algum dia. Então, depende de sorte. Como eu não tenho sorte, eu não farei o consórcio, porque eu sou azarado e só vou ser contemplado no último mês. Então, eu não tenho interesse em Entendi. fazer porque é sorte. Entendi. Você vai fazer como se não for pelo consórcio? Não sei, tentar um financiamento, ou tentar. Não sei. Eu Quanto sou você tem de azarado, pô. entrada? Nada. Entendi. Há quanto tempo você está planejando comprar esse carro? Faz mais de ano que eu espero a Vou oportunidade. te falar o que é sorte. Sorte é você esperar, começar a guardar dinheiro e esperar que você vai realizar esse sonho. Consórcio não é sorte, são números. A garantia que eu vou te dar é que você vai ter esse veículo. Agora, quanto tempo você está se planejando? 2 anos, 3 anos? Vamos fazer uma conta aqui? Se você já tivesse entrado no consórcio, você está pensando em pagar quanto por mês, só para eu ter uma base? Eu posso pagar até 600 por mês. Até 600. E a carta de crédito, você está pensando em qual valor? 40 mil. 40 mil. Tá, duas informações importantes. Se você for comprar um carro financiado, você vai pagar 2 carros. Seu nome tá ok? Como é que tá? Tá ok.
O nome tá ok. Ok. Você já deu uma olhadinha no score? Tá meio baixo. Tá, vamos lá. Então eu vou te falar uma coisa. Sorte é com um score baixo se você for esperar a aprovação de financiamento. Eu vou falar Show. sobre números agora. Primeiro que eu vou te garantir que você vai obter esse carro durante o plano do consórcio. Então, se você tivesse há 2 ou há 3 anos já pagando esse consórcio, muito provavelmente, até pelo histórico de clientes que eu já atendi, você já teria sido sorteado, certo? Agora, Certo. o que vai aumentar a sua sorte, já que você quer chamar assim? Entrar num grupo em andamento, pagar uma parcela um pouquinho mais alta. Porque o que é o consórcio? Você vai pagando o valor de parcela e o grupo vai se autofinanciando. Então, Sim. todo mês eu terei uma contemplação por lance, aliás, uma por sorteio, e uma média de 3 por lance, uma média de 5, de 10, depende da administradora. Então, o que eu quero passar para você? Que se você continuar com essa desculpa de que vai guardar ou de que vai entrar no financiamento, a gente vai desligar essa ligação, essa videochamada, e você vai continuar não tendo o seu carro. Faz sentido para você? Total. Então, o que eu tô te pedindo? Eu não tô pedindo para você confiar na sorte. Eu tô pedindo para você startar o seu planejamento com um pequeno passo. E parar de se dar desculpas, né? Porque uma coisa é o que você acha, outra coisa é a experiência que eu tenho atendendo dezenas de clientes que, inclusive, eu já contemplei. Uou! Esse é um dos grandes problemas das pessoas que procuram consórcio. Elas esperam que o consórcio resolva o problema delas, sendo que elas não plantaram lá atrás, ou seja, elas não guardaram dinheiro, elas não têm entrada, elas não fizeram um planejamento da própria gestão da própria vida mesmo, do passado. Então, elas querem que as coisas aconteçam quase que de uma forma mágica. Então, eu pedi para você falar disso porque muitas pessoas têm essa visão ainda, de que consórcio é algo que vai acontecer de forma mágica, e não é. É um planejamento, e é um planejamento que não só vai servir para a pessoa realizar o sonho dela, mas também para ela estruturar a vida dela em um todo, porque isso vai trazer educação financeira para essa pessoa, e essa pessoa ela vai aprender a gerir não simplesmente as finanças, mas como toda a sua vida. Então, o consórcio, ele praticamente é uma filosofia de vida para essa pessoa. Top, muito bom. E uma outra sacada muito legal, só para complementar, que eu tenho usado muito assim nas conversas com os clientes, e é baseado em experiência própria também, né? Não é só, vendas e tal. É real, a gente vive isso. Quantas vezes a gente promete guardar dinheiro? Quantas vezes a gente promete fazer um curso? Quantas vezes a gente promete emagrecer? Tem um monte de coisa que a gente promete, né? Agora eu vou te dar um exemplo. Quebrou o seu carro, você arruma dinheiro para arrumar ou não? Você larga o carro quebrado? Na hora, Quem tá querendo mesmo participar dia. da live? Dá uma olhada. Eita! Eu tava vendo ela maquiada ontem. Era hoje, né? Foi hoje de manhã. Eu tô me maquiando, ela fica assim, me atormentando. Aí eu falei, vem aqui que eu vou te passar um blush. Olha, ela deixa, tá vendo? Aí eu passei o blush nela e passei um pouquinho de batom. Ficou uma graça. Eu vi que ela tava animadíssima. Mas Linda ela ela, fica, linda. ó, ela quer chamar atenção, porque eu tô falando com alguém e ela não tá vendo ninguém, entendeu? Ela quer saber quem é, ela tá preocupada com a dona dela. Ela fala, tá falando comigo, tá falando Eu falo, comigo. Eu deixei ela aqui, que se eu deixar ela lá dentro de casa, se passa alguém no corredor, ela late. ela Mora late. em prédio, né? Agora eu vi ela tão bonitinha no sofá, ela tava tão linda no sofá, Tava. deitada. Água. Tava uma princesa. Pronto. Deu? Posso trabalhar? Ó, uma outra coisa que eu tenho falado é o seguinte, essa questão, então tudo você fica adiando, tudo você arruma uma desculpa. Agora, o carro quebrou, você faz o quê? Larga ele quebrado? Não. Você vai lá, dá um jeito e arruma, né? Mas levei multa e vou precisar licenciar meu carro. O que você vai fazer? Ou você corre o risco de ir com o carro pro pátio, né? Ou Sim. você vai pagar. Então, boa parte Exato. dos imprevistos que acontecem, você fica doente, você dá um jeito, compra remédio. Aconteceu alguma coisa, você vai lá e dá um jeito e paga. Por que as pessoas não fazem isso com os sonhos, gente? E essa historinha que eu tô contando, você pode contar tranquilamente. Então, você prioriza tudo. Você não é o que causa, você é o efeito. Você vive das circunstâncias. Entendeu? Então, eu quero te desafiar a começar com um valor pequeno. Não precisa ser com um valor enorme. De repente, está negociando 200 mil e o cliente está ali. Vamos começar com 100? Vai ser o cartão de visitas para você conhecer o consórcio. Você vai começar com pouco.
E outra coisa, você vai perceber que passado 1, 2, 3 meses, no primeiro mês você vai falar, não acredito. R$ 600 de parcela, ai, aí você paga. No segundo mês, aí você vai lá e paga, R$ 600 eu paguei no mês passado, paga de novo. No terceiro mês você nem lembra mais do boleto, já faz parte do seu Vira orçamento. hábito. Entendeu? Já virou, já faz parte do seu orçamento, já ficou ali dentro dos seus gastos. Então, é isso que você tem que mostrar para o seu cliente, que se ele não começar, ele não vai começar, dá uma olhada, ele não vai começar para guardar dinheiro, ele não vai começar para fazer nada. Daqui 1, 2, 3 anos, ele vai te procurar querendo uma contemplação para ontem, porque ele também não guardou nada, né? Então, essas historinhas baseadas em fatos reais ajudam muito na hora de negociar. O papel do vendedor também é fundamental para exatamente dar esse choque de realidade no cliente por diversas vezes, porque às vezes o cliente ele está ali fechado ali naquele mundo dele, e então cabe ao vendedor ter a iniciativa realmente a voz ativa para abrir os olhos do cliente e mostrar a ele o tempo que ele está perdendo, ou seja, o tempo que ele está perdendo em não iniciar o sonho dele, não iniciar os projetos dele, ele fica lá procrastinando, demorando, esperando, e o tempo passa. Eu conheço alguns conhecidos meus que passam 1 ano, 2 anos, e o cara não compra o carro dele, e ele fica, não, eu quero fazer o consórcio, mas eu quero ser contemplado logo. Passa 2 anos e o cara não sai do lugar. O vendedor ele tem que entender que o papel dele vai muito além de vender consórcio, vai na questão de instruir o cliente, seja para ele tomar a atitude ou para ele não tomar. Isso inclui em saber dizer não para o cliente que não é seu perfil, entendeu? Então, assim, hoje eu atendo alguns clientes e eu realmente atuo como consultora, eu não sou mais vendedora. Eu sou vendedora, assim, lógico, com orgulho, mas na hora de atender eu sou uma consultora. Eu tô ali, por favor, chega. Deu. Eu tô ali para passar a melhor alternativa para ele, ó. Não dá. Ó a situação da cachorra. Oi, Dalila. Atenção, ó. Pronto, a Dalila roubou a cena na live. Então, assim, é isso que você tem que entender. Saber dizer não para alguns clientes, você vai conseguir até... Eu estava escrevendo um texto ontem. Você vai conseguir entrar no flow da prosperidade. Porque você vai ajudar alguma família a tomar uma melhor decisão para ele, não para você. Mas meio que isso também volta para você. Porque quando o cliente ele entra no consórcio, ele fica satisfeito com o que ele fez, ele se realiza. Então aquela informação ela passa para várias pessoas, para os amigos, para os parentes, para os colegas de trabalho. Ou seja, você acaba gerando uma rede, um network tão grande que chega o momento que você não precisa mais prospectar, porque o cliente vem atrás de você, através das indicações. Então, aquela boa notícia, ela propaga muito rápido, né? Ela cresce também. Então, isso volta para o vendedor. Total. Ó, a Josiane fez uma pergunta interessante aqui, ó. Pode demorar anos para ser contemplado? Depende do perfil do cliente, depende do grupo que ele entrar. Josiane, porque assim, qual que é o contexto do consórcio? Vamos pegar aqui, a gente junta 10 amigos. 10 amigos pagam uma parcela em comum de R$ 1.000. Essa conta sem fazer, hein? 100 mil, brincadeira, 10 mil. Eu me assustei agora. Vou começar a pegar número só redondo para não ter erro nas lives. Então, assim, 10 mil. Então, todo mundo paga R$ 1.000 por mês. Todo mês eu tenho um caixa de 10 mil. No primeiro mês foi a Maíra. No segundo mês foi o Feira Invest. No terceiro foi a Cláudia, o Alexandre e assim por diante. Então, todos serão contemplados durante o plano. Qual que é o benefício de quem for contemplado? Tá causando aqui. Qual foi o benefício de quem foi contemplado inicialmente? Vai retirar o crédito na hora. Qual é o benefício de quem for contemplado mais pra frente? Vai ter o crédito corrigido, entende? Isso. Só que ele vai ter a certeza da retirada do crédito. Enquanto se você fosse ficar dependendo de guardar dinheiro, embora eu não tô aqui falando que você não tem que ter uma reserva de emergência e outros tipos de reserva. Mas vamos falar da realidade do brasileiro? O brasileiro não compra consórcio para não comprar nada, para não guardar nada, para não investir nada. Porque não gosta de comprar. Não gosta de comprar, tem medo de comprar.
E outro fator importante também é o seguinte, por diversas vezes, você também pode ter um retorno financeiro de um consórcio, ou seja, você faz o consórcio ali para pagar as parcelas, porque você quer guardar dinheiro de alguma forma, e você pode, quando essa carta for contemplada, ou deixá-la rendendo na administradora, ou até vender a carta contemplada Sim. cobrando um valor a mais. Então, ou seja, é uma forma de você também fazer um investimento e ter um retorno financeiro por diversas vezes até grande, até de 100%, dependendo da situação. Perfeito, Não é perfeito. isso? Tem várias alternativas que o cliente pode utilizar, né? Tem rendimentos, tem a venda da cota, que ele pode obter um lucro, tem várias coisas. E o dinheiro na poupança, ele tá parado lá e o rendimento é muito pequeno. Deixa eu te perguntar outra coisa. Por que eu devo fazer um consórcio e não um financiamento, já que no financiamento eu recebo na hora? Eu recebo o carro Tá. amanhã. O principal é a economia, mas eu não falo que consórcio é bom para todo mundo. Tem sempre que avaliar o perfil do cliente, gente. Porque eu vou dar um exemplo. Teve um casal que me procurou esse mês, que já foram contemplados por mim no passado, ou seja, já confiavam no meu trabalho. Falaram, Maíra, a gente tem um imóvel que entrega mês que vem na planta. A gente tem um valor legal de lance. A gente quer ofertar e contemplar em um mês com você. Não, você não vai fazer isso. Né? Fiz a análise, tudo certinho. Você vai entrar no financiamento, entrou no financiamento, mudou, vende o imóvel que você tem para vender, e aí esse valor você vai dar de lance, que vai dar um lance um pouco mais agressivo para você que está o financiamento. Então, em alguns cenários, não é que valeu mais a pena ele fazer o financiamento, ele precisa do financiamento naquele momento. Entende? Sim, Então, sempre tem que avaliar. É melhor baseado em quê? Em preço? Sim. O consórcio é mais interessante. Mas o que eu percebi? Tem clientes que não importa o que você fale para o cliente, ele não está olhando o custo final, ele está olhando que ele vai mudar para o imóvel dele. Então, você dá o seu sim. melhor, mostra os comparativos, mas tem cliente que vai falar, beleza, prefiro pagar 2 e mudar. Boa sorte, obrigada pela atenção, tudo de bom. Né? Então, qual que é o papel do vendedor? Dar o seu melhor na negociação, querendo o melhor do cliente. Mas nem sempre o cliente vai ter a mesma visão. Exato. Então, o papel do vendedor nesse momento é pensar, em primeiro lugar, nas necessidades do cliente. E é o que muitas vezes os vendedores erram, porque acabam pensando nas suas necessidades. Aí eu preciso bater meta, eu preciso pagar conta, eu preciso atingir alguma coisa. Então, o que acontece? Aí o vendedor acaba pensando mais nele do que no cliente. E é aí que o processo ele se torna uma experiência frustrante para o cliente. Ou seja, Sim. o papel do vendedor é primeiro pensar nas necessidades do cliente e depois nas suas. Porque E quando você demora muito resolver a para cair a necessidade do ficha cliente. disso. É. E é por isso que muito vendedor está perdido sem saber o que fazer, porque está indo no caminho errado. Perfeito, perfeito. Seu áudio sumiu. Para mim. Vocês estão ouvindo ele, pessoal? Eu não estou ouvindo. Tá sem som. Verdade, isso. Não, não estão te ouvindo. Não. Vocês estão me ouvindo? Ou não estão ouvindo ninguém? Já pensou? Eu tô falando aqui. Tá sem áudio. Não, não. Sem som. Não me ouvem? Não, sem áudio. Sem som. Eu sim. Então vou cantar pra vocês. Já que só eu tenho áudio, vou cantar uma música aqui. Saiu o seu áudio. Joelson não, Joelson não. Maíra, estou te ouvindo. Coloca o fone. Já colocou e não tá funcionando o dele. Você queria sair, né? Continua sem, canta aí.
Querem mandar perguntas enquanto isso? Eu vou respondendo, porque eu acho que ele vai ter que entrar e sair de novo, né? Sair e entrar de novo. Canta! Gente, eu sou boa de vender consórcio. De cantoria, não me arrisco muito, não. Sair e entra de novo. Joelson, melhor. Não canta, Maíra. Olha a Regina me apoiando. Pode sair e entrar de novo, derruba a live.